Olá, olá! Neste vídeo nós vamos apresentar para você os nossos 7 livros favoritos sobre inteligência emocional. Meu nome é Helder Amarante. E eu sou Renata Schiffler. Nós somos treinadores em inteligência emocional, programação neurolinguística e neurosemântica. E a gente quer muito que vocês também conheçam esses 7 livros e que eles funcionem como uma bússola que direcione você no caminho do desenvolvimento da inteligência emocional e que sejam tão proveitosos para vocês quanto for para nós. Ok, então chama a vinheta que a gente já vem em seguida. E por que é importante a gente saber 7 livros sobre inteligência emocional? Simples, como a Renata colocou muito bem, eles vão funcionar como bússola para dar direção para você no seu desenvolvimento de inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida a partir da prática de habilidades. Estes livros vão funcionar como um manual de instruções para você seguindo a direção, seguindo o ponteiro, a agulha da bússola, para poder evoluir a cada dia mais na sua inteligência emocional. Ok? Então vamos lá. O nosso primeiro livro favorito sobre inteligência emocional não poderia deixar de ser o clássico Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Deixa eu ver se está enquadrado aqui. Sim. O livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman, ele foi publicado em 1995. Daniel Goleman, ele é um psicólogo e jornalista americano e foi nesse livro que ele publicou várias das pesquisas que surgiram na década de 90 sobre a inteligência emocional e foi aqui que ele definiu o conceito da mente racional e da mente emocional. O conceito do QI, que já existia, né, o coeficiente ou quociente de inteligência, e o do QE, que é o quociente emocional. Exatamente. E o Daniel Goleman, na verdade, ele popularizou o conceito de inteligência emocional, porque nessa época dos anos 90, falava-se muito em autoajuda. E ele foi, através de uma linguagem simples, relativamente simples, explicar para o grande público o que se tratava a inteligência emocional. Ele vai um pouco a fundo, ele fala um pouco da fisiologia das emoções, ele fala das estruturas das emoções, como elas se formam, quais são as consequências de não saber lidar com as emoções. E nesse livro também ele fala sobre o poder que a gente recebe quando a gente trabalha a inteligência emocional, quando a gente sabe controlar a inteligência emocional, porque a gente influencia não só a gente, como a gente passa a influenciar o meio em que a gente está inserido. Nesse livro, ele apresenta os 5 pilares da inteligência emocional, que são: o primeiro pilar, que é o pilar da autoconsciência, é o quanto eu me conheço. O segundo pilar é o pilar do autogerenciamento, o pilar do quanto que eu consigo gerenciar as minhas emoções. O terceiro pilar é o pilar da motivação, que é o quanto eu me motivo e tenho capacidade de estimular pessoas para que elas também se motivem. O quarto pilar é o pilar das habilidades sociais, que é como eu me conecto com pessoas, como que eu reconheço e conheço o que acontece no coraçãozinho das pessoas lá. E o quinto pilar é o pilar da influência. Observe que nestes 5 pilares eu tenho aqui o caminho para que eu consiga lidar melhor nos meus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, nos mais diversos contextos que a gente transita na nossa vida, ok? Então é um livro assim compulsório se você quer dar um mergulho neste mundo da inteligência emocional. É um livro um pouco mais denso, como a Renata colocou, um pouco mais científico, mas vale muito a pena. Talvez não começar por ele, ok? Talvez começando por livros mais simples, mas vale muito a pena mais adiante você investir um tempo nele. O segundo livro favorito que nós temos sobre inteligência emocional é um livro que sai um pouco da área científica, mas ele dá um mergulho vertical na área de desenvolvimento pessoal, utilizando a programação neurolinguística como pano de fundo. Foi um livro escrito pelo maior treinador e coach do mundo, que é o Anthony Robbins. Nós, da Plexus, fomos a primeira empresa do Brasil, em 2011, a levar um grupo de brasileiros para fazer um curso com o Anthony Robbins em Nova York, traduzido para o inglês. Então a gente levou um grupo de 26 brasileiros e passamos 4 dias no curso com o Tony Robbins. Este livro, apesar dele ser grossão, olha só, é um tijolão, você pode ter certeza que aqui tem muita coisa boa sobre como sua mente funciona, para você se conhecer melhor, para você desfazer gatilhos, para você instalar botões que colocam você num estado de melhor produtividade, de mais motivação, num estado de melhor concentração. Enfim, você pode escolher as emoções que você quer sentir e você vai aprender também a desfazer emoções que não lhe são mais úteis. Anthony Robbins, Desperte Seu Gigante Interior.
É um livro assim que vale a pena a leitura, é um livro que talvez você vai precisar aí de alguns dias para poder assimilar todo o conhecimento, porque tem alguns momentos em que ele convida você também a fazer algumas práticas, algumas visualizações. É realmente interessante como ele desconstrói a inteligência emocional, na verdade como ele reestrutura o pensamento, direcionando para o seu sucesso nas mais diversas áreas. E quando ele fala que desperte o seu gigante interior, ele fala o tempo todo do despertar do grande poder, do grande potencial que existe dentro de cada um de nós. Então é uma leitura muito envolvente, muito atrativa e certamente você vai ficar contagiado por tudo que tem neste livro. Não se assuste com o tamanho do livro, invista um tempo nele que você vai ter uma leitura muito prazerosa e produtiva. Nosso terceiro livro favorito sobre inteligência emocional é o livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. A Carol Dweck, ela é uma psicóloga americana, ela tem um título de PhD, foi professora da Universidade de Colômbia e ela escreveu esse livro que define muito bem como que funciona o nosso modelo mental, como que a gente construiu o nosso modelo mental aqui dentro. Exatamente, e também ela explica sobre as diferenças entre os mindsets, ou seja, a diferença entre os modelos mentais, entre a diferença que existe entre as pessoas que prosperam e entre as pessoas que fracassam. Dentro deste livro aqui, ela coloca um conceito muito interessante sobre o mindset fixo versus mindset de crescimento. O que quer dizer isso? O mindset fixo é aquele mindset que não é muito, aquela pessoa que não é muito aberta aos desafios, que ela sempre segue como se fosse assim um padrão, uma rotina. E o mindset de crescimento é aquela pessoa que aceita os desafios, que ela incorpora os desafios no decorrer do caminho dela. Só por aí já dá para você ver que isso vai dar um raio-x completo da sua personalidade, para você identificar em qual dos dois lados você opera, com um monte de oportunidades de mudança pela frente, ok? Não se assuste se os nossos livros estão um pouquinho amarelados, com os papeizinhos enfiados, marcados aqui, porque a gente usa pra caramba. A gente não apenas lê, como também usamos para a pesquisa dos nossos treinamentos, dos nossos programas presenciais. Nosso quarto livro sobre inteligência emocional é o livro Aprenda a Ser Otimista, do Martin Seligman. O Martin Seligman, ele é um professor e pesquisador da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele também tem um título de doutorado. E esse cara bombou há alguns anos atrás, porque foi ele que cunhou o termo da psicologia positiva. Esse livro declara a expressão que ele utilizou de vitimização aprendida, que é o padrão que muitos seres humanos desenvolvem ao longo das suas vidas e aprendem a atuar como vítimas das circunstâncias, que cria aquela relação de causa e efeito, onde pressupõe-se que o que acontece no mundo exterior é a culpa do que acontece no meu mundo interior, de que as emoções que eu sinto é por causa das coisas que acontecem no mundo externo. E não, ele mostra nesse livro o quanto que é possível um ser humano aprender a se fazer de vítima, a entrar na fase adulta, e se ele não se cuidar, se ele não olhar para dentro, ele vai levar uma vida inteira de vitimização. Exatamente, ele traça exatamente o paralelo entre o otimista e o pessimista, entre essa pessoa que se faz de vítima e a pessoa que consegue vencer os desafios, a pessoa que supera e que vence os desafios, né? Então ele traça aí esse paralelo de ganhos e perdas, e também o seguinte, ele bate bastante nessa tecla do ser otimista, da importância de ser otimista, os ganhos de ser otimista, porque ele trata o seguinte, a pessoa que ela é otimista é uma pessoa que consegue lidar melhor com os desafios da vida, ela consegue passar melhor pelos obstáculos, então ela está mais aberta ao que vem de interferência, ela recebe melhor e ela dá a volta por cima com mais facilidade. E ele fala também que quando a pessoa ela aprende a lidar com esses reveses da vida, fica muito mais fácil de transferir isso para os seus filhos, para as pessoas ao seu redor, mas principalmente para os filhos. Então isso acaba criando-se uma onda de propagação do ser positivo, né? Ensina a ser positivo, uma vez aprendido, as pessoas também podem transmitir isso umas para as outras. Não se trata de ter pensamento positivo. Se trata de olhar para a vida com otimismo. É bem diferente. Tá? Uma outra coisa que eu quero falar, alguns desses livros, se você for procurar, talvez você não encontre mais com essa mesma capa. Muitos deles já saíram novas edições. Aquele que a gente mostrou do Daniel Goleman, ele é uma das edições, uma das primeiras edições que saiu. Então talvez você, quando for pesquisar, pesquise pelo título.
porque a capa pode ter mudado ao longo dos anos. O nosso quinto livro favorito sobre inteligência emocional é um que virou queridinho das pessoas também há 3, 4 anos atrás, que se chama O Poder do Hábito, porque fazemos o que fazemos na vida e nos negócios. É do Charles Duhigg. O Charles Duhigg, ele é repórter investigativo do New York Times e basicamente nesse livro ele compilou uma série de pesquisas e de experiências que empresas famosas dos Estados Unidos utilizam para poder oferecer seus produtos e serviços. Aqui, nesse livro, você vai dar um mergulho vertical em como é que nós criamos os nossos hábitos, os nossos comportamentos e também vai te ajudar a ampliar o seu cardápio de opções comportamentais. Esse livro é fantástico para você descobrir realmente quais são os hábitos nocivos, quais são os hábitos que ajudam a pessoa a prosperar. E tem uma coisa muito interessante que ele fala o seguinte, que nada supera o hábito de fazer a mesma coisa todos os dias. Então você quer ficar bom em alguma coisa? É o hábito, é a rotina, é a persistência. Então, se você está postergando alguma coisa na sua vida, leia este livro, porque ele vai fazer uma reestruturação geral nos seus hábitos. E certamente você vai encontrar muitos ganhos aqui. Nosso sexto livro favorito sobre inteligência emocional é o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. A Brené Brown, ela é uma doutora em serviço social e também é professora e pesquisadora da Universidade de Houston, no Texas. Nesse livro, que virou assim um best-seller, ela trata sobre as questões do merecimento, o quanto que as pessoas não se sentem merecedoras de serem mais do que elas podem ser. Fala muito sobre como combater a vergonha, um problema grave que nós temos hoje, principalmente por conta das redes sociais, onde as pessoas expõem suas vidas, as melhores fotos, ou seja, é só a ponta do iceberg que as pessoas colocam nas redes sociais, e aí quem vê aquilo ali acha que não é bom o suficiente, que não tem merecimento suficiente para ser como essas pessoas. Muitas pessoas estão se encolhendo, estão se submetendo a esta, digamos, visão fictícia que as redes sociais criaram por aí. Ok? Então aqui ela vai falar bastante sobre isso. Exatamente. Ela também trata muito bem sobre o mito da vulnerabilidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas, às vezes, elas se camuflam, elas querem esconder a sua vulnerabilidade, achando que isso é um sinal de poder, que vai trazer mais sucesso. E ela mostra que é muito ao contrário disso. As pessoas que são mais autênticas, que elas se mostram verdadeiramente, mostrando os seus pontos fracos, as suas fragilidades, elas criam pontes nos seus relacionamentos, porque elas criam mais afeição, elas se tornam mais humanas diante dos relacionamentos. As pessoas acatam essas vulnerabilidades, aproximando. Então, fortalece os relacionamentos ao invés de enfraquecê-los. É muito interessante essa visão, que dessa mudança, na verdade, de significados a respeito daquilo que a gente tratava como esse mito, né, da ditadura, de querer achar que a gente tem que ser perfeito. Não somos perfeitos. E ela trata isso de uma maneira muito bacana. O nosso sétimo livro é sobre um assunto bem parecido com o anterior, A Coragem de Ser Imperfeito, e se trata do livro Sem Medo da Rejeição, do Jia Jiang. Como superei o medo de ouvir um não e me tornei mais confiante. Esse cara aqui, ao contrário dos outros, não é cientista, não é pesquisador, não tem nenhum título acadêmico sofisticado. Ele é um chinês que foi para os Estados Unidos e ele era bastante tímido. O cara, ele tinha uma dificuldade enorme de se expor em público. Até que um dia ele resolveu fazer um experimento chamado 100 dias de rejeição, onde ele iria durante 100 dias fazer pedidos inusitados sobre várias coisas das rotinas do dia dele. Então tem histórias engraçadíssimas aqui, onde ele pedia algo assim praticamente impossível das pessoas realizarem, só para ouvir um não e treinar-se a ouvir não. Olha que top isso! Por exemplo, tem uma história aqui no livro muito top, em que ele fala que ele foi numa lanchonete, ele pediu um hambúrguer e um refrigerante, e ele estava saboreando aquele hambúrguer, estava uma delícia, e de repente quando ele levantou, ele viu que tinha refil de refrigerante, e ele parou e pensou, tá aí, eu vou pedir um refil do meu hambúrguer e quero ver como é que eles vão reagir. E aí ele chega no balcão e fala assim, olha, o hambúrguer de vocês é realmente delicioso, eu vou querer um refil deste hambúrguer. E o cara travou, né? O balconista travou, o quê? Não é comum, né? Não é comum, eu quero um refil do hambúrguer.
eu quero um refil do hambúrguer. Você tem refil de refrigerante, eu quero do hambúrguer também. Então a maioria desses experimentos que ele fez, ele sabia que ia receber um não, mas ele foi se treinando, ele foi se blindando a receber não, já que uma das grandes realidades da vida é que nós vamos receber muitos nãos. Tá? Então é um ótimo livro para a gente aprender a tirar essas crenças limitantes que às vezes nos bloqueiam de ousar mais, de empreender nossas ideias, de sermos mais criativos. Exatamente, ele provocou, olha que coisa legal, ele provocou situações para ele receber não, ele se propôs por 100 dias receber não, é isso mesmo. Então se você também tem uma preocupação em ser rejeitado em projetos, em ideias, em lugares ou aonde quer que seja, treine e leia este livro. Ele dá muitas dicas. Ele, com isso tudo que ele passou, que ele se treinou, ele criou, na verdade, uma grande armadura contra esse medo da rejeição. Ele treinou tanto a levar o não, que para ele agora ficou simples levar o não. Agora ele sabe o que fazer quando ele recebe um não. Então ele dá dicas, ele mostra o caminho para as pessoas que também têm esse medo e essa preocupação. Se for o seu caso, é uma leitura obrigatória, é muito legal. E fora que é divertido, ele tem muitas histórias divertidas com essas histórias do projeto de 100 dias dele. Eu posso afirmar para você que não foi nada fácil a gente escolher esses 7 livros. Nós temos quase 300 livros físicos, fora mais algumas centenas de livros digitais no nosso Kindle. Então a gente escolher estes aqui não foi nada fácil, mas a gente fez uma triagem baseado em um equilíbrio entre livros mais científicos e livros mais populares, de linguagem mais acessível. Mas pode ter certeza que cada um deles vale muito a pena para te ajudar a elevar a sua inteligência emocional a um novo nível, para você seguir nesta vida, enfrentando os desafios, aprendendo a receber nãos, tendo domínio sobre o seu QE, o seu coeficiente ou quociente emocional e fazendo um bom equilíbrio, né, entre mente e coração. E se você pensa que tem algum outro livro que deveria estar nessa lista, coloca aqui embaixo nos comentários, a gente vai ficar muito feliz em saber. Lembre-se de dar um like nesse vídeo para que mais pessoas saibam desses 7 livros. Se inscreva no canal, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.